Estamos hoje com um entrevistado, né, para o portal Terceira Idade, que eu acho que é de muita importância para todos os internautas e para todas as pessoas do Brasil, que é o doutor geriatra, doutor Guilherme Genta, doutor, professor, especializado em geriatria, e que vai contar para a gente um pouco dessa especialidade, desse trabalho tão específico e tão pouco conhecido no Brasil e tão necessário. Então, Guilherme, tudo bom? Então, eu queria que você contasse para nós, para os internautas. Bom, primeiro, você fez um estudo, você fez essa especialização, qual é a tua formação de base? Seria qual? Eu sou clínico geral. Clínico geral. E aí a especialização é em geriatria. Geriatria que eu fiz em Porto Alegre, no Hospital Muniz de Vento. Eu com o pessoal que tem mais tempo no país, né? A prática de geriatria. Engraçado que a gente que está aqui no estado de São Paulo sempre tem a tendência de achar que São Paulo está na frente de tudo, sempre, né? Mas a área acadêmica em geriatria, na medicina mais antiga, é do professor Moriguchi, que veio do Japão para lecionar geriatria em Porto Alegre, a convida a PUC. E hoje ele faz essa especialização no Hospital Muniz de Vento e a gente foi até lá. Em que ano começou isso no Brasil? Ele que 79, trazendo, ele veio. Que trouxe esse conceito da especialização em geriatria? Ele foi convidado pelo então reitor da PUC para trazer a geriatria para o Brasil, porque não tinha a disciplina de geriatria na medicina, não tinha especialização, não tinha nada. E ele veio a convite, imagina, um japonês, não sabia português na época, e veio a convite, pesquisador como é que ele é, sabe? E ele veio e implantou a geriatria. Depois, dali para frente, que a geriatria tomou corpo. O corpo um corpinho pequeno, meio magro mas ainda, né? Eu sempre ouço falar assim, né? Um pouco que eu vejo também é que o pessoal fala muito mais. Eu falei com um pediatra, inclusive, ele falou: realmente, a geriatria, em termos, é como a pediatria. Eu, como pediatra, nunca. Ele falou assim: eu não atenderia com muita segurança um idoso. Sim. Como ele acha que também um geriatra não atende. Ele falou: são campos muito distintos e específicos. E que a geriatria veio para isso, para ela trabalhar a pessoa mais idosa. Porque as reações são muito diferentes, o corpo. Como é que isso funciona? Como é que você vê? Bom, a gente consegue entender, e acaba sendo natural para a gente entender que uma criança não pode ser considerada um adulto pequeno, onde as coisas são minimizadas para o organismo menor, e não é assim que funciona a pediatria. O mesmo tem que ser entendido que não acontece na geriatria. O idoso, ele não é um adulto diferente, ele passa por um processo de envelhecimento onde as mudanças vão se acumulando, o processo fisiológico é diferente. E eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade para entender do porquê que tem que procurar o geriatra. Tem até aquela situação, acho que você comentou uma vez comigo, que, né, no fim o idoso, o último que ele acaba, né, sendo atendido é pelo geriatra, quando deveria ser o primeiro, né? Depois que ele já passou pelo fisioterapeuta, passou pelo neuro, pela depressão, é vascular, e não se entende nada, um monte de coisas perdidas, ele vive dias e meses no médico, aí depois um monte de buscas, alguém tem uma luz e fala: então vou te caminhar para o geriatra. Quando a coisa acumula, né, na mão do outro clínico, e ele já se vê perdido, fala assim: você tem que ir para o geriatra. Não tem mais jeito agora. E quando deveria ser o primeiro passo, porque você já verificaria, né, o geriatra ele vai ter uma noção desse todo e aí sim encaminhar para o que ele acha. Né? E passa também, é uma coisa que o professor Moriguchi, no auge da sua sabedoria, sempre fala para a gente, sempre tenta passar para a gente que ele vem de um país onde a prática da medicina preventiva é padrão, é a ordem, se faz a medicina preventiva, e aqui a gente não tem esse hábito. Então, assim como nós fazemos a puericultura, que é o acompanhamento da criança desde recém-nascido para o seu melhor desenvolvimento, que o doutor Wilson Jacó prega muito isso, a senicultura, fazer o mesmo tipo de medicina para quem está envelhecendo. E no futuro a gente espera que deixe de ser exceção e passe a ser regra, né? Esse tipo de comportamento nosso, para
para ter um acompanhamento, cuidar da saúde e não cuidar de doença. Né? Exato, é muito legal, cuidar da saúde e não cuidar da doença. Até como você comentou, que a maioria até dentro da medicina, tem os próprios médicos, é tipo aquele caso quando você vai num pronto-socorro, né? Meu pai mesmo tem 90 anos, até te contei esse caso, você chega no pronto-socorro com uma pessoa mais idosa e ela necessariamente está com alguma coisa que você não entende e é muito difícil. Eu senti essa dificuldade do primeiro atendimento, do pessoal entender o que a pessoa mais velha tem. Eles vão diagnosticando como se fosse uma pessoa de 30, 40, eles usam os mesmos parâmetros, tem infecção, tem febre, não tem febre, tá bom, pode ir para casa. Falta muito até no primeiro atendimento, né, Guilherme? Que eu acho que é uma entrada também, que se for mal diagnosticada pode até matar uma pessoa ou deixar de tratar uma coisa. O que acontece hoje, que a gente sabe que o quadro vai ficar muito grave, é que a parcela da população idosa que mais cresce é o que a gente considera de muito idoso, é o paciente de 85 anos ou mais. Antes disso, eu sempre falo para os meus alunos, antes dos 70, 75 anos, as coisas são muito parecidas entre o idoso e o adulto jovem. As coisas se confundem muito, mas a partir desse momento a diferença é muito gritante e aí é que começam os problemas, aí começa a complicar. Sim, porque não dá para distinguir se tem febre ou não tem febre, eu acho que é a mesma coisa, já não é mais. Então até vai se tolerando que se confundem esses tipos de populações, mas o cenário é preocupante, a tendência é ficar muito pior por causa desse aumento do muito longevo, do muito idoso. Até você falou, tem a ver, não tem aqui os dados comigo, mas que existe um número centenários muito grande no Brasil, que cresceu muito o número de pessoas com de 100 ou mais, né? E até um caso engraçado que eu não sei porque eu vi numa matéria na Bahia. A maioria aí vem aquela coisa, porque o baiano é tranquilo, porque está tudo bem. Você acha que isso tem a ver ou não? Não é uma coincidência ou é o gene, afro, alguma afrodescendência? Diz que Bahia vem em primeiro lugar no maior número de centenários. Depois acho que é São Paulo, tem uma miscigenação muito grande de etnias. E Minas, alguma coisa mais ou menos assim. Olha, a gente sempre achou que na geriatria a gente sempre acreditava que o estresse era um fator de menor longevidade, né, com a importância. Mas isso não é necessariamente verdade. Recentemente foi feito um estudo que, aí depende também do que você considera estresse ou não, mas que uma pessoa que ela tem alguns certos tipos de preocupações e esse tipo de preocupação motiva ela no seu dia a dia, na verdade melhora a sobrevida. Então, na verdade, não dá para falar. Sabe? A gente sabe muito bem isso, que o fator genético, como a gente estava conversando antes, ele não tem a influência que as pessoas acham que tem. Isso é curioso, porque eu mesmo achei que o fator genético tinha 50%, 60% de influência. Pois é. Porque tem o gene afro, o oriental, falam assim sempre, isso é o dito popular, né? A pessoa tem origem afro, ela é mais forte, ela envelhece mais tarde, o oriental também sempre fica magrinho, ele tem... Isso então é muito mito, é muito... É engraçado, lá em Porto Alegre a gente acompanhava os resultados do estudo do professor Moriguchi, que acompanhou o pessoal de Okinawa, que é a ilha no Japão onde tem a maior longevidade, que vieram para o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, e se perdeu toda essa longevidade. O fator genético se manteve, mas o fator ambiental é completamente diferente. Até os próprios descendentes japoneses que moram nos Estados Unidos e têm aquela dieta fast food perderam toda essa característica de longevidade, justamente, e foram a partir dessas dicas é que se chegaram à conclusão que, na verdade, o fator genético ele tem muito menos influência para a longevidade, para o desenvolvimento de doença, do que o meio, a sua condição de vida, o modo que você leva a sua vida. Também, né, que até também vi uma matéria que diz que deveria ser medido o PIB de alegria do país, né, o PIB de felicidade, né, é o produto interno bruto que um país se mede, né, ou sua riqueza e pobreza também pela felicidade que esses cidadãos do país têm ou não, né? Você acha que o fator alegria, felicidade, isso não sei se é palpável, existem algumas pesquisas nos Estados Unidos
que isso leva você também a viver mais. Se você se vive mais, não digo tranquilo, mas mais feliz mesmo dentro de uma adversidade, quanto melhor você lidar com isso, você... Talvez sim, até para desenvolver doença que pode encurtar a sua vida, outros tipos de... A gente sabe, por exemplo, que estresse extremo é desencadeante de várias doenças autoimunes. Lúpus, né, muito bem conhecido, estresse é um grande desencadeante. E que isso pode encurtar a sobrevida da pessoa em termos de anos, piorar a qualidade de vida que ela vem a ter de sobrevida, mas sem dúvida o nosso conceito é de que, apesar das adversidades, você ter lidar melhor com isso, e aí o conceito de felicidade, estresse, né, tem que variar, você tem que analisar tudo isso, é melhor do que você viver somente na adversidade e isso te trazer depressão, te trazer amargura, como queiram chamar. E mesmo que a pessoa mais idosa, ela está convivendo em grupo, participando, está ativa, isso tudo leva também a uma grande diminuição de medicação, de tratamento, de diagnóstico, e ela vai ficando bem, porque ela sempre tem aquela questão de exercitar o neurônio. Diz que os neurônios são meio que nem um elástico, que você vai... Como é que essa... Mas eu ouço falar agora. Não, mas é isso mesmo. A gente tenta simplificar, não é bem assim, mas a gente sabe que o exercício cognitivo, que é ler, aprender coisa nova, aprender uma língua nova, aprender a mexer com tecnologia nova, isso tudo preserva a nossa reserva, aumenta a nossa reserva cerebral, preserva qualidade para que possamos desenvolver a nossa vida, claro, não na plenitude do que você tinha em épocas anteriores, mas que se preserve para que você não chegue à necessidade de ajuda, não chegue à necessidade de apoio para fazer as tarefas mais básicas que sejam, e aquelas instrumentais, aquelas um pouquinho mais elaboradas, mas que são fundamentais para o dia a dia. Como visão, mobilidade... Sim, e lidar com o dia a dia, a sua casa, cuidar do seu negócio, cuidar do seu dinheiro, administrar a sua própria vida. Então, isso faz parte. No processo de envelhecimento tem que ter esse exercício mental, esse exercício neurológico para isso não se perder. Sempre a pessoa, o quanto ela puder andar por si só, estimular. Fundamental. É como uma criança. Não pode retirar. Não fazer tudo por ela. Nunca. Tadinho, não tem isso, tadinho. Né? Tá velhinho. Isso é uma coisa que a gente tem aquele sentimento de proteção, de querer uma criança. Proteger a pessoa, né? Não está muito velho, não faz isso, não, eu faço. Pelo contrário, tem que estimular. Sim, vê até onde dá e vai fazendo. Adapta para a idade, adapta para as comorbidades, mas vai fazendo, deixa fazer. Não é nenhum crime, não é maldade. Tem que fazer. Deixa andar até lá, legal, vai, anda. Até a gente fala isso pessoal que tem, às vezes, um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó, e a pessoa quer cuidar mais do que está mais velho. Observar a limitação, mas mesmo a pessoa em si mesma tendo a limitação, tentar trabalhar com ela de maneira positiva, buscar uma ajuda naquela situação, né? Sim. E como é que você vê assim na questão pública, essa questão que tem também um dado do IBGE que fala que hoje deveriam ter, aqui o dado está 5 geriatras para cada... Um geriatra para cada 1.000 pessoas. Exato, um geriatra para cada 1.000 idosos, enquanto na verdade você tem um geriatra para cada 5.000 idosos. Como é que o setor, como é que os órgãos públicos veem isso, os privados, como é que você acha que está essa questão no meio da saúde, pública e privada? A gente não vê nenhum esforço para mudar a situação. Além da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, que divulga, que tenta incentivar. Mas fora a sociedade, nós não vemos nenhum órgão, nem próprio Conselho Federal de Medicina ainda não se mobilizou, não sei se é o papel dele, mas nunca se mobilizou para isso. As faculdades, as entidades de educação médica não se mobilizaram para isso. Eu acho que não existe preocupação. Vai acontecer a preocupação a hora que não tiver mais jeito e a gente chegar na pior situação. Não é pessimismo, mas é o que a gente vê em outros países que já passaram por esse processo de envelhecimento. Europa, que são países... E a água bateu no pescoço, como a gente costuma falar, e aí tiveram que correr atrás
pelo cenário, é isso que vai acontecer no país. Demora para formar o geriatra, não é? Demora para formar a cultura que é um todo, da cinecultura. Isso demora. Não é mais aquela coisa, vamos especializar em. Vou me especializar no todo, vou entender o todo. Né? E isso, você acha que é isso que pega mais? O pessoal acha que é tudo muito rápido, se formar rápido, trabalhar rápido, tudo é uma sociedade muito fast food, que a gente fala, tudo é bem o que o professor Luiz Jacó fala, é cinecultura, né? Se tivesse a cultura de cuidar do seu envelhecimento e parar com esse conceito de que o geriatra é o médico do idoso e pensar que o geriatra é o médico que vai te preparar para o envelhecimento, aí talvez as coisas mudem, mas é difícil, né? A gente também entra em toda a carga de se preparando e acho que até prevenindo. São questões, né, que realmente vamos consumir menos remédios, graças a Deus consumiriam menos remédios, e sim mais vida, né, mais atividades, mas também um gasto menor são contradições políticas sociais, né, que seria um gasto muito menor para o Estado, mas aí são questões, mas se cada um puder, assim, quem está vendo essa entrevista, pegar essa ideia, esse conceito, essa atitude de realmente, se puder, ir a um geriatra, buscar se prevenir, né, que a gente fala muito sempre no portal, na alimentação, com os exercícios. Não tem que ser um atleta também, só porque é idoso é atleta. Isso também é um mito também, que a gente quer desbancar esse mito, né? Que a pessoa idosa é como o outro qualquer um, gosta de ler, um é mais sedentário, o outro já gosta naturalmente de andar, de passear, mas tentar se manter, né, numa base, sem excessos, nem alimentares, nem nada, né? Tudo, acho que praticamente que a gente vive hoje, em qualquer época, né? Mas pela especificidade do organismo, você me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, pela idade mesmo que você falou, após 75, uma certa idade, e buscar, como a gente leva um bebê no pediatra, e buscar um geriatra. E ficar feliz de ter acesso a ele. E não se sentir incomodado que a gente recomendou ir a um, mas ficar, puxa, que bom que eu posso ter essa chance, porque é muito raro ainda, tanto no serviço público, e no privado também não se tem o acesso, não se sabe, e aí você tem que ter o plano, realmente é mais custoso, né? E aí, cabe até uma pergunta que muita gente fica, todo mundo acho que fica se perguntando, então com que idade que eu procuro geriatra? Todo mundo me faz a pergunta. Isso, me conta que... Eu costumo dizer, não tem idade para procurar o geriatra, quanto antes melhor. Tá? Eu acho que quem se preocupa a partir da plenitude da nossa formação como ser humano, que é em volta por volta dos 20, 30 anos, a partir disso já precisa procurar. Interessante, até para se cuidar. 40, 50 também é legal. Já procurar para fazer o trabalho preventivo. Não é aquela coisa que a pessoa vai ficar no seu pé, te importunando. Não é isso. Não fazer um trabalho preventivo para te orientar para os próximos anos que virão. Agora, o que a gente fala é que justamente o que acontece hoje em dia, que é levar a mamãe de já 90 anos, que já está na cadeira de rodas, sem falar, e achar que essa é a hora de levar para o geriatra. Sim, aí, que ele não está resolvendo nada. Fala, viu como não resolve? O que adianta o geriatra? Né? E vem aquela história. Porque aí já não é a hora de... Já passou. Sim, muitas coisas poderiam ser evitadas, não foram. Chegou nesse ponto justamente talvez por não ter se preocupado com esse processo. Né? E que é a pessoa, seus 60, 70 anos, levando a mãe de 90 e poucos anos para o nosso consultório. A mãe precisa, mas ele não. Não tem, sabe? Não entender, ele não tem ainda. E a gente tenta corrigir isso, mas é difícil, né? Mudar. Legal, eu mesmo vou depois fazer uma consulta com você. Não, realmente ele é um belo médico, inclusive já me consultou também em outras áreas, né? Como médico clínico geral. Que eu acho que isso é fundamental você pensar assim, eu vou a um clínico geral, que também é especializado em, né, quando a gente tiver um pouco mais de idade, como o organismo vai reagir, mas o teu olho é de um clínico geral. Sim, é de todo, tem que ser detalhe por detalhe, coligar as coisas,
buscar, pesquisar. A gente vê muito que falta hoje no médico. Você vai lá para você te dar um Tilenol, te manda para casa, né? Tudo é Tilenol, é Buscopan, é pressão alta, pressão baixa, mas não vê a raiz, não vê o porquê da questão. Legal, então olha, te agradeço pela entrevista, né? E espero que todo mundo possa aproveitar ao máximo. Posso deixar depois teu e-mail? Claro. Se alguém quiser perguntar ou mandar alguma dúvida, uma sugestão, né? E espero que tenha ajudado e levado mais informação para o nosso público.